Olá, meu nome é Beatriz, eu sou discente da Universidade Federal da Fronteira Sul e eu vou apresentar o trabalho intitulado Hematologia e Parâmetros Fisiológicos de Equinos Submetidos à Prova Simulada de Laço Comprido. Essa modalidade é bem conhecida no sul do país, sendo considerado um exercício de alta intensidade e curta duração, onde um lançador montado dentro de uma cancha tenta lançar um bovino pelos seus chifres com a utilização de um laço trançado de couro, sendo que é necessário conhecer a fisiologia do animal no exercício para que esse seja bem condicionado ao exercício e bem treinado. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do exercício do laço comprido no perfil hematológico e nos parâmetros fisiológicos dos equinos, correlacionando assim esses resultados. Então, o projeto ele foi submetido inicialmente a seu e depois de sua aprovação, a pesquisa foi iniciada, sendo que esta foi realizada no município de Realeza, no Paraná, com a utilização de 10 éguas da raça crioula com a idade e peso médio de 5,8 anos e 405 quilos, todas elas competidoras da modalidade, com treinamento sem protocolo definido, e oriundas de locais em até 20 quilômetros de distância, com manejo e alimentação semelhantes, sendo que o experimento ele consistiu, então, em uma prova simulada do laço comprido, onde as éguas montadas pelo ginete iam em direção a um protótipo bovino tracionado por uma motocicleta com velocidade constante controlada de 30 km por hora dentro de uma cancha de 100 metros de comprimento, sendo que o experimento ele foi realizado das 16 às 18 horas. Então, foram avaliados os momentos da manhã do dia da simulação, das 6 às 8 horas da manhã, constituindo o R1, o R2 logo antes do exercício, com o animal montado e selado, o E1 logo após as 5 corridas, o E2 após 30 minutos, o E3 após 4 horas e o E4 após 24 horas, sendo então que foram mensuradas a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura retal, temperatura ambiente, umidade relativa do ar, e também foram impulsionados pela veia jugular 4 ml de sangue em tubo a vácuo com EDTA. Sendo então que foram analisadas essas amostras no laboratório de análises clínicas da universidade, e onde o hemograma ele foi realizado através do contador hematológico automático. O hematócrito foi determinado pela técnica de microhematócrito, e o diferencial de leucocitário e a avaliação morfológica das células foi realizado através do esfregaço sanguíneo corado com corante hematológico rápido do tipo Romanovsky, sendo então que esses resultados eles foram submetidos ao teste T pareado para as variáveis paramétricas e o de Wilcoxon para as não paramétricas, sendo que então também foi realizado o teste de correlação círculos de Pearson, todos eles com 5% de significância pelo programa Sigma-Stat. Então, tivemos como resultados que a frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura retal em E1 se apresentaram aumentadas em relação a R1, sendo elas também acima do valor de referência, sendo que depois elas se aproximaram do valor de R2. Em E1 também teve um aumento significativo do volume globular, das hemácias, da concentração da hemoglobina e da distribuição do diâmetro eritrocitário. Também E1 teve um aumento dos leucócitos totais, sendo que esse aumento também foi acima dos valores de referência, sendo que então também houve um aumento dos neutrófilos e dos linfócitos, mas esses não foram aumentos significativos como os leucócitos. Assim, o aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória e da temperatura retal, elas se deram por conta da intensidade do exercício, sendo que então o organismo, ele maximiza esses mecanismos para atender às exigências gasosas durante o exercício. Além disso, esses mecanismos auxiliam na dissipação do calor. O aumento dos parâmetros eritrocitários se deram devido ao aumento da demanda de oxigênio e da liberação das catecolaminas, que levam, então, ao aumento do débito cardíaco e o aumento do fluxo sanguíneo fluindo pelos pulmões, levando, então, a um acréscimo da captação do oxigênio. Também vão levar, então, a uma contração, que vai, então, aumentar o número das hemácias e, consequentemente, de hemoglobina.
O exercício é considerado um fator estressante que, dependendo da sua intensidade e da sua duração, ela vai levar a uma leucocitose, neutrofilia e linfopenia em casos de resposta ao cortisol. Mas em casos de resposta a catecolaminas, como foi encontrado no estudo, esses animais apresentam, então, aumento dos leucócitos, dos neutrófilos e dos linfócitos, sendo que, de acordo com a correlação de Pearson, a única relação significante foi entre o volume corpuscular médio e a frequência respiratória. Então, tivemos como conclusões que as alterações eritrocitárias e leucocitárias foram mínimas e que os parâmetros fisiológicos sofreram alterações compensatórias, todos eles com um retorno aos valores basais em até 30 minutos, caracterizando assim uma resposta fisiológica ao exercício. Agradecemos aos autores e aos proprietários por fornecerem os animais e à Universidade Federal da Fronteira Sul. Referências e obrigada.